No exercício 2 temos a integral de x e na 3x dx. Vamos usar a fórmula de integração por partes, que diz que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então, na nossa integral original, que é a integral de x e na 3x dx, vamos chamar de u o termo x, logo dv, que é o termo que falta, né, deve ser o restante. Dessa forma, então, temos u igual a x, dv igual a e na 3x dx. Isso então me diz que v deve ser uma antiderivada de e na 3x dx. Vamos tomar a antiderivada mais simples. Então, v nós vamos tomar como sendo e na 3x sobre 3. Posso tomar qualquer uma, tem uma infinidade de outras constantes, né? Posso tomar qualquer constante, vou tomar apenas v igual a e na 3x sobre 3. U é igual a x. Então, na variável, depois da mudança, da aplicação da fórmula de integração por partes, teremos então integral de u dv é igual a u vezes v, u é x, v é e na 3x sobre 3, menos a integral de v du. V é e na 3x sobre 3, enquanto que se u é x, du é dx. Então, agora eu tenho então, x e na 3x sobre 3 menos 1/3 vezes a integral de e na 3x dx. E isso é, então, x e na 3x sobre 3 menos 1/3 vezes a integral bem simples, aliás, que já foi até resolvida, né? Essa integral de e na 3x é e na 3x sobre 3. Então, eu tenho aqui e na 3x sobre 3 mais c. Então, eu posso deixar a resposta assim, ou colocar e na 3x sobre 3 em evidência, então fica x menos 1/3 dentro do parênteses, mais a constante c. Exercício 4, então vamos usar a integração por partes, que é a integral de u dv igual a uv menos a integral de v du. Então, para resolver essa seguinte integral, integral de x ao quadrado e na menos 2x dx. Então, vamos chamar de u o termo x quadrado. Então, u é x quadrado. Assim, dv deve ser o restante. Então, dv é igual a e na menos 2x dx. Então, daqui eu tenho que du é derivada de x quadrado 2x vezes dx. Então, eu preciso também do termo v. Se dv é igual a e na menos 2x dx, então v é e a integral indefinida de e na menos 2x dx. Vou pegar a antiderivada aqui mais simples. Essa será e na menos 2x sobre menos 2, então menos 1/2 vezes e na menos 2x. Teria uma infinidade de constantes. Vou pegar a mais simples, que é constante igual a zero. Posso pegar qualquer uma. Então eu tenho u e v, e também tem du.
Então, tem todos os termos que eu preciso. U é x², V é menos E na menos 2x sobre 2, menos a integral de V, que é menos E na menos 2x sobre 2, vezes du. Du é 2x dx. Então, simplificando aqui, posso reescrever a integral como menos x² E na menos 2x sobre 2, e esse menos com esse menos dá mais a integral de x E na menos 2x dx. Então, depois de uma aplicação da forma de integração por partes, eu transformei a integral original num termo conhecido, que é aqui, essa função aqui, mais uma outra integral, que é um pouco mais fácil, mais simples que a original. A original tinha um expoente, tinha exponencial, essa aqui também é a mesma exponencial, só que a integral original tinha um expoente com x, um expoente 2, e aqui eu tenho um expoente 1, né? Então eu posso aplicar de novo a integração por partes e resolver essa integral. Então eu vou deixar na espera então esse termo e vou resolver essa integral por partes, essa aqui, de x E na menos 2x dx. Então vou fazer U igual a x, dv igual a E na menos 2x dx. Se U é igual a x, du é igual a dx. Se V é igual a E na menos 2x, então se dv é igual a E na menos 2x dx, V é a antiderivada, uma antiderivada qualquer de E na menos 2x, então V, vou pegar a antiderivada mais simples, que é menos E na menos 2x sobre 2. Então, tenho U, tenho V, tenho du, posso usar a forma da integração por partes, que me diz que essa integral de U dv é U vezes V, U vezes V, então x vezes menos E na menos 2x sobre 2, menos a integral de V, que é menos E na menos 2x sobre 2, du, que é dx. Então agora isso é menos x E na menos 2x sobre 2, esse menos com esse menos é mais 1/2 integral de E na menos 2x dx. Então essa integral é fácil, essa aqui, né? Aliás, já foi resolvida, a integral de E na menos 2x é a função V, a própria função V. Então, menos x E na menos 2x sobre 2 mais 1/2 vezes menos E na menos 2x sobre 2 mais a constante de integração. Então, isso é menos x E na menos 2x sobre 2 menos 1/4 E na menos 2x mais c. Então, esse é o resultado para essa integral aqui. Então, isso é o que devemos substituir. Isso aqui entra aqui. Então, a nossa integral original, a integral de x2 E na menos 2x dx,
é essa função aqui, menos x quadrado na menos 2x sobre 2, mais essa integral. O resultado dessa integral, que é esse termo aqui. Então fica menos ali, já que todos os termos são negativos, fica menos x é na menos 2x sobre 2 menos 1/4 vezes e na menos 2x mais c. Posso deixar a resposta assim, ou colocar aqui em evidência menos e na menos 2x sobre 2, aí fica dentro parênteses x quadrado mais x mais 1/2 mais a constante de integração. Exercício 6, vamos usar a fórmula de integração por partes, que é o dv igual a uv menos integral de v du, para resolver então a integral de x vezes o cosseno de 2x dx. Então, nós vamos fazer u igual a x, portanto, dv deve ser o restante da expressão, que é cosseno de 2x dx. Então, se u é igual a x, du é igual a dx. Se dv é igual a cosseno de 2x dx, então v é uma antiderivada do cosseno de 2x. Então, vou pegar a antiderivada mais simples, que é seno de 2x sobre 2. Então, está v, temos u e du. Então, temos todos os elementos para aplicar a fórmula, né? Integração por partes. Então, a integral de u dv deve ser igual à integral de v. Deve ser igual a termo u vezes v. Aqui está u, aqui está v. Então, é x vezes o seno de 2x sobre 2, menos a integral de v. V é seno de 2x sobre 2 du, que é igual a dx. Então, continuando agora aqui, isso é x vezes seno de 2x sobre 2 menos 1/2 vezes a integral do seno de 2x. Essa integral é simples, então é x seno de 2x sobre 2 menos 1/2. A integral do seno de 2x é menos o cosseno de 2x sobre 2 mais uma constante de integração. Então, tenho x seno de 2x sobre 2 mais cosseno de 2x sobre 4 mais a constante de integração. No exercício 8, vamos usar a fórmula de integração por partes, que diz que a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du, para resolver a integral de x ao quadrado seno de x dx. Então, vamos usar a fórmula de integração por partes, u igual a x quadrado, logo dv deve ser o restante, que é seno de x dx. Então, se u é x quadrado, du é a derivada de x quadrado, que é 2x vezes dx. Se dv é o seno de x, então v é qualquer antiderivada do seno de x. Então, dv aqui é seno de x dx. Então, v é qualquer antiderivada do seno de x, ou pegar a mais simples, então v é menos o cosseno de x. Então, temos v, temos u, temos du.
Temos todos os elementos. Vamos fazer a substituição, então, integral de u dv é u vezes v. Então, aqui está u, aqui está v. x2 vezes menos o cosseno de x menos a integral de v. Então, aqui v está aqui, né? É esse termo aqui que é menos o cosseno de x vezes du. du é 2x dx. Então, na variável, perdão, depois da mudança da aplicação da forma de integração por partes, temos menos x quadrado cosseno de x menos com menos dá mais, esse 2 aqui vem aqui para fora, fica a integral de x cosseno de x dx. Então, depois de uma aplicação da forma da integração por partes, transformamos a nossa integral que era uma potência 2 vezes uma função trigonométrica básica, numa função conhecida, mais uma integral de uma trigonométrica básica, que é o cosseno, vezes uma potência 1. Então isso pode ser resolvido agora. Vamos deixar esse termo na espera, aqui, né? E calcular então essa integral separadamente, por partes, mais uma vez. Então vamos integrar por partes uma segunda vez. Integral de x cosseno de x dx. Então vamos resolver por partes. Eu vou chamar de u x e dv cosseno de x dx. Então u é igual a x, o que me diz que du é igual a dx. E dv agora é cosseno de x dx. Logo v é qualquer antiderivada do cosseno de x. Eu vou pegar a mais simples de todas, simplesmente o seno de x. Então eu tenho v, tenho u e tenho du. Então, vamos aplicar a mudança, a forma de integração por partes. Então, a integral de u dv é u vezes v, que é x vezes seno de x, menos a integral de v du. V é seno de x e du é igual a dx. Então, essa termo fica x seno de x menos integral do seno é menos o cosseno mais a constante de integração. Então eu tenho x seno de x mais o cosseno de x mais c. E esse foi o resultado dessa integral que estávamos tentando resolver, que é esta aqui. Então, basta então substituir essa integral por esse termo. Então vamos voltar ao programa original. Integral de x quadrado seno de x. Integral de x quadrado seno de x dx é igual. Havíamos chegado aqui, né? Então isso é menos x2 cosseno x mais duas vezes essa integral aqui. E essa integral é x seno x mais cosseno x. Constante eu deixo para fora, né? Deixo por último a constante de integração. Então eu pego apenas, né, a antiderivada básica aqui, substituo aqui e depois coloco no final a constante de integração para simplificar. Então está aí a resposta, né? Nossa integral calculada com duas integrações por partes. Então, nesse exercício 10, vamos usar a fórmula de integração por partes. Diz que a integral de u dv
é u vezes v menos a integral de v du, para resolver então a integral da raiz quadrada de x vezes o logaritmo de x dx. Então vamos usar a forma de integração por partes. Então u será o logaritmo de x, então dv raiz de x dx, o restante do termo. Então, se u é o logaritmo de x, então du é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x dx. Se dv é igual a raiz quadrada de x dx, então v é qualquer antiderivada da raiz quadrada de x. Então eu vou tomar v como antiderivada mais simples. V, então, pela regra da potência, x na 1 meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios, que é então 2 terços vezes x na 3 meios. Então eu tenho v, tenho u e tenho du. Então posso usar a fórmula de integração por partes, que me diz que a integral de u dv é u vezes v, aqui é u no logaritmo de x, vezes v, que é 2 terços x na 3 meios, menos a integral de v, que é 2 terços x na 3 meios, vezes du, mas du é 1 sobre x dx. Então, nesse termo fica então 2x na 3 meios sobre 3 vezes o logaritmo de x, menos 2 terços, integral x na 3 meios dividido por x, é x na 3 meios menos 1, é x na 1 meio dx. E essa integral é bem simples, aliás já foi resolvida, né? A integral de x na 1 meio é justamente a função v. Então eu tenho 2x na 3 meios logaritmo de x sobre 3 menos 2 terços. Vou pegar a função v. Então 2x na 3 meios sobre 3, e agora que não temos mais nenhuma integração para fazer, podemos adicionar a constante de integração. Então, a resposta pode ficar assim, ou colocar em evidência ali 2x na 3 meios sobre 3, que fica então multiplicando o logaritmo de x menos 2 terços mais a constante de integração c. Bem, o integral de logaritmo de x sobre raiz de x, no exercício 12, vamos usar a integração por partes, né? Temos aí a fórmula integral do u dv igual a uv menos a integral de v du. Então temos que integrar a função logaritmo de x sobre raiz de x dx. Vou reescrever essa integral assim, o logaritmo de x vezes 1 sobre raiz de x dx. Assim agora, claro, o termo que eu devo chamar de u e o termo que eu devo chamar de dv. Então u é o logaritmo de x, logo du é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x vezes dx. E se dv é 1 sobre a raiz de x dx, então v é qualquer das antiderivadas da função 1 sobre raiz de x. Para achar essa antiderivada de forma bem simples, eu multiplico no denominador por 2 e no numerador também por 2, só que eu já coloco a constante lá fora. Então, no integrando, eu tenho a função 1 sobre 2 raiz de x, que é a derivada da raiz de x. Logo, a antiderivada da derivada da raiz de x é a própria
raiz de x mais qualquer constante que eu vou tomar como sendo zero, posso tomar qualquer antiderivada aqui. Então esta é a função v, a função u, termo du. Então vamos aplicar a fórmula de integração por partes. Então eu tenho u vezes v, então logaritmo de x vezes 2 raiz de x menos a integral de v, que é 2 raiz de x, vezes du, que é 1 sobre x dx. Então, continuando aqui, então, tenho 2 raiz de x logaritmo de x, menos 2 vezes a integral de raiz de x é x na 1 meio, dividido por x é x na menos 1 meio, então fica 1 sobre raiz de x. O denominador é 1 sobre raiz de x dx. Para achar a antiderivada, que basta eu multiplicar o denominador por 2 e o numerador também por 2. E agora fica claro que a antiderivada deve ser aqui 2 raiz de x é de x menos 4. E a antiderivada de 1 sobre 2 raiz de x é a raiz de x. Então fica a raiz de x mais a constante de integração c. Posso deixar a resposta assim ou colocar 2 raiz de x em evidência para escrever dentro do parênteses logaritmo de x menos 2 mais a constante de integração c. No exercício 14, vamos usar a integração por partes para calcular a integral do logaritmo de x quadrado mais 4 dx. Daí a forma de integração por partes, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Então eu vou chamar de u o logaritmo de x quadrado mais 4, então o restante da integral, que é dx, fica dv. Então u é o logaritmo de x quadrado mais 4, logo a derivada du é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x2 mais 4, no caso, vezes a derivada de x2 mais 4, que é 2x, vezes dx. Esse é o termo du. Se dv é dx, então v é qualquer antiderivada da constante 1, ou seja, v é, vou tomar como sendo x, a antiderivada mais simples possível. Então aqui todos os termos, pronto para aplicar então a integração por partes. Vamos usar a fórmula u vezes v, então logaritmo de x2 mais 4 vezes x menos integral de v, que é x, vezes du, que é 2x sobre x2 mais 4 dx. Então essa integral é x vezes o logaritmo de x2 mais 4 menos 2 vezes x quadrado sobre x2 mais 4. Então o que eu vou o que eu vou fazer aqui, eu vou somar e subtrair 4 no numerador. Então vou estar somando 0, né? Então eu vou somar e vou subtrair 4 no numerador. Então não estou alterando em nada. Então isso é o x logaritmo de x quadrado mais 4 menos 2 vezes. Agora essa integral, o integrando eu vou dividir em dois pedaços, x mais 4 sobre x2 mais 4 sobre x2 mais 4 menos 4 sobre x2 mais 4 dx. Obviamente
essa parte cancela, fica 1, né? E eu tenho então x ln de x2 mais 4 menos 2 vezes integral de 1 menos 4 x2 mais 4 sobre x2 mais 4. Vou usar uma fórmula então conhecida, que a integral de 1 sobre a2 mais x2 dx é 1 sobre a vezes o arco tangente de x sobre a. Então, logo, se eu aplicar essa fórmula para a integral de 1 sobre 2 quadrado mais x2, que é precisamente ali esse x2 mais 4, né? Então isso fica 1 sobre 2 arco tangente de x sobre 2. Aqui teria mais uma constante de integração, né? Então, essa integral aqui, né, a integral do segundo membro ainda tem que ser multiplicada por 4, vai ser usada então essa fórmula. Então, continuando ali em cima nossa conta, então x logaritmo de x2 mais 4 menos 2 vezes, agora antiderivada de 1 é x, antiderivada de 4 vezes, antiderivada de 1 sobre x2 mais 4, está aqui, é 1 meio arco tangente x sobre 2. E agora que não tem mais integração para fazer, eu posso adicionar constante. Então, simplificando, x logaritmo de x2 mais 4 menos 2x mais 8 sobre 2, 4 arco tangente de x sobre 2 mais a constante de integração. Essa é a resposta. No exercício 16 temos a integral do arco cosseno de 2x. E vamos usar a integração por partes para obter essa integral. Então aqui vou chamar de u termo arco cosseno de 2x, logo dv deve ser dx. Então u é o arco cosseno de 2x, que implica que du é a derivada do arco cosseno 1 sobre a raiz de 1, menos 1, né, perdão, sobre a raiz de 1 menos o argumento do arco cosseno, que é 2x ao quadrado, né, 2x ao quadrado, vezes a derivada de 2x, que é 2 vezes dx. Portanto, du é menos 2 dx sobre a raiz de 1 menos 4x quadrado. dv é igual a dx, portanto, v é qualquer antiderivada da função constante 1, ou seja, eu vou tomar mais simples, v é igual a x. Então, temos todos os elementos aí para usar a fórmula da integração por partes. Isso, então, a integral de u dv é u vezes v, aqui está u, aqui está v. Então, arco cosseno 2x vezes x menos a integral de v, que é x, vezes du, que é menos 2, sobre a raiz de 1 menos 4x2 vezes dx. Então, essa integral eu vou reescrevê-la assim, x vezes o arco cosseno de 2x, menos com menos dá mais, o 2 é a constante, vem para fora, integral de x sobre raiz de 1 menos 4x2 dx. Essa integral eu vou fazer uma mudança de variável, vou fazer u igual a 1 menos 4x2, assim du dx, a derivada é menos 8x
E aí pego x dx igual a menos 1/8 vezes du. Então na variável u, essa integral aqui, na variável u, integral de x raiz de 1 menos 4x2 dx, ela fica assim. O x dx é menos 1/8 vezes du. Então eu tenho a raiz de u no denominador. Então fica menos 1/8, 1 sobre a raiz de u du. Para obter essa integral é mais fácil multiplicar por 2 o denominador e também o numerador, já botando a constante 2 lá para fora da integral. Aí eu observo que integrando aqui a derivada da função raiz de x, então essa integral aí é simplesmente menos 1/4 vezes a raiz de x mais uma constante qualquer. Então, a nossa integral ali, essa aqui, ela é essa aqui, né? Igual. Perdão, aqui a integral é na variável u, né? Então, para voltar para a variável x, é menos 1/4 raiz de 1 menos 4x2. Agora sim está correto, né? Antes era na variável u. Então, essa é a integral aqui. Então, vamos voltar lá para a nossa conta original, que dizia então que a integral do arco cosseno, a integral do arco cosseno de 2x dx, usamos a integração por partes, então, e chegamos até aqui. É igual a x arco cosseno de 2x mais 2 vezes essa integral de x sobre a raiz de 1 menos 4x quadrado dx. Essa integral acabamos de calcular, está aqui ela. Então eu tenho x arco cosseno de 2x mais 2 vezes menos a raiz de 1 menos 4x2 sobre 4. E agora que não tem mais integração para fazer, eu posso adicionar a constante de integração. Então, para escrever, então, finalmente, a resposta final, x arco cosseno de 2x, menos, simplificando o 2 com 4, fica a raiz de 1 menos 4x2 dividido por 2, mais a constante de integração. No exercício 18, temos a integral de x vezes o arco tangente de x dx. Então vou reescrevê-lo assim, arco tangente de x vezes x dx. Então, o termo arco tangente eu vou chamar de u, consequentemente dv é o restante. A integral é x dx. Então, se u é o arco tangente de x, então du é a derivada do arco tangente, 1 sobre 1 mais x quadrado vezes dx. Se dv é x dx, então v é qualquer antiderivada de x. Eu vou tomar o mais simples possível, v igual a x2 sobre 2. Então tenho u, tenho v e tenho também o termo du. Estou pronto para usar a fórmula da integração por partes, u vezes v, aqui está u, arco tangente vezes x2 sobre 2, então arco tangente de x, que é u, vezes
x2 sobre 2, quer ver, menos a integral de v tá aqui, x2 sobre 2 vezes du, tá aqui o termo du, 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Então vou reescrever esse termo como sendo x2 sobre 2, arco tangente de x, menos ali 1/2, sempre coloquei para fora da integral, x2 sobre 1 mais x2 dx. Aquele termo, o numerador x2, eu vou somar 1 e subtrair 1. Então não altero em nada fazendo isso. A vantagem é que agora eu posso escrever o integrando de uma maneira um pouco mais conveniente para fazer a integral. Eu vou quebrar em dois pedaços, né? x2 mais 1 sobre x2 mais 1 menos 1 sobre 1 mais x2 dx. Obviamente aqui dá para simplificar, ficar 1, né? Então nossa integral lá fica x2 arco tangente de x sobre 2 menos 1/2, integral de 1 menos 1 sobre 1 mais x2 dx. Então isso é x quadrado sobre 2 vezes o arco tangente de x menos 1/2. E agora antiderivada de x de 1 eu tomo como x, e antiderivada de 1 sobre 1 mais x quadrado, esse é o arco tangente de x. E agora eu posso somar a constante de integração, né? E essa seria a resposta final. Então no exercício 20, vamos resolver essa integral aí de e na 3x vezes o cosseno de 2x dx. Vou usar a integração por partes, então vou chamar aqui de u a exponencial e dv a função trigonométrica, né, dx. Então, se u é e na 3x, du é igual a 3 vezes e na 3x dx. Se dv é igual ao cosseno de 2x dx, então v é qualquer antiderivada do cosseno de 2x. Eu vou tomar a antiderivada mais simples, o seno de 2x sobre 2. Então estão aí os três elementos que eu preciso para usar a fórmula de integração por partes, que me diz que a integral de u dv é u vezes v, então é e na 3x vezes e na 3x vezes o seno de 2x sobre 2 menos a integral de v, que é o seno de 2x sobre 2 du, que é 3e na 3x dx. Então, isso fica igual a e na 3x, seno de 2x sobre 2, menos a integral, vou colocar a constante lá para fora, é 3/2 vezes a integral de e na 3x, seno de 2x dx. Essa integral aqui eu vou resolver por partes separadamente, então eu calculo ela aqui, e na 3x vezes o seno de 2x. Essa é muito parecida com a nossa integral original, que é a mesma exponencial, e na 3x, só que nós temos o cosseno ao invés do seno. Bom, vamos usar a integração por partes. Vou chamar de u a função exponencial, logo du
é 3 vezes a exponencial vezes dx. dv é o restante da integral ali, é o seno de 2x dx. Assim, v é qualquer antiderivada do seno de 2x dx. Vou tomar a mais simples, menos o cosseno de 2x sobre 2. Aí está v, aqui está u, aqui está du. Então vamos usar a integração por partes. U vezes v, e na 3x vezes menos o cosseno de 2x sobre 2, menos a integral de v du, que menos cosseno de 2x sobre 2, vezes dx 3, e na 3x dx. Então eu vou escrever o seguinte, que a integral de e na 3x seno de 2x dx é menos e na 3x cosseno de 2x sobre 2, menos dá mais, 3 meios, a constante vem para fora, integral de e na 3x vezes o cosseno de 2x dx. Então, esse termo aqui, essa integral aqui, foi obtida aqui. Então eu vou substituir esse termo por este. Então deixa eu começar lá desde o início. Então, recapitulando. A nossa integral original, que é e na 3x cosseno de 2x dx, ela é igual. Eu usei a integração por partes e cheguei até aqui. Então é e na 3x seno de 2x sobre 2 menos 3 meios vezes essa integral. Essa integral eu acabei de calcular, está aqui ela. Então vamos botar ela aqui, menos e na 3x cosseno de 2x sobre 2 mais 3 meios a integral de e na 3x cosseno de 2x dx. E observe que eu obtive uma relação entre coisas conhecidas, funções conhecidas, e a integral que eu quero calcular. Ela aparece aqui e aqui. Então deixa eu reescrever essa expressão aqui. Então integral de e na 3x cosseno de 2x dx fica e na 3x seno de 2x sobre 2. Vamos efetuar esse produto aqui. Menos vezes menos dá mais. 3 quartos e na 3x cosseno de 2x mais, ou seja, perdão, menos, né, porque esse menos 3 meios ao quadrado dá 9 quartos, então menos 9 quartos vezes a integral de e na 3x cosseno de 2x dx. Então, passando esse termo aqui para o outro lado, né? Então eu tenho 1 mais 9 quartos, 1 mais 9 quartos vezes a integral que nós queremos calcular, né, de e na 3x cosseno de 2x dx. Isso deve ser igual a esse termo, o termo que ficou aqui, né? Então, e na 3x seno de 2x sobre 2 mais 3e na 3x cosseno de 2x sobre 4. Então, essa soma aqui, né, dá 13 quartos, né, isso aqui, né, dá
13/4. Então eu posso concluir que a integral que eu queria calcular é de e na 3x cosseno de 2x é 4/13 vezes e na 3x, vou colocar aqui em evidência o e na 3x e também 1/2, então vai restar dentro do parênteses seno de 2x mais 3 cosseno de 2x sobre 2. E simplificando, então eu posso escrever a resposta final. Então integral de e na 3x cosseno de 2x dx é 2/13 e na 3x vezes o seno de 2x mais 3 cosseno de 2x sobre 2. E aí não temos mais integração para fazer, então posso adicionar constante de integração. Essa seria a resposta final.